Presidente da Assembleia Legislativa se pronuncia sobre as investigações na Operação Alcatraz. Comissão de Constituição e Justiça discute mudanças nas regras de ingresso nas instituições militares. Amanhã, Dia Mundial do Meio Ambiente, a Assembleia Legislativa realiza um seminário com a presença de grandes especialistas no tema. E ainda, Santa Catarina discute métodos de coleta de informações de crianças e adolescentes vítimas de violência. Hoje é terça-feira, 4 de maio. O TVAL Notícias começa agora. Boa noite. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, ocupou a tribuna do Parlamento na tarde de hoje para falar sobre a Operação Alcatraz, que investiga fraudes em licitações no Executivo Estadual. Na quinta-feira da semana passada, a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa do parlamentar. Na tribuna do Parlamento, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, falou sobre a Operação Alcatraz. Já no início do pronunciamento, afirmou que confia na Justiça. Confio na Justiça e entendo que ela esteja cumprindo o seu papel. O Poder Judiciário é, ao lado do Poder Legislativo, o pilar mais forte da nossa democracia e, por isso, merece e precisa ter o nosso respeito. Não é hora de bravata, e não foi para isso que eu vim a essa tribuna. Não é hora de procurar culpados, essa tarefa não é minha. Não é hora de acusar ninguém, essa tarefa também não me pertence. A mim compete, neste momento, o dever de proceder à minha defesa, e quero fazê-la da melhor forma. Em seguida, Júlio Garcia falou sobre as citações contra o parlamentar. São duas acusações centrais contra a minha pessoa. A primeira de possuir um terreno cuja aquisição teria sido produto da operação de operações que são o alvo central da investigação em curso. Pois bem, nós estamos em 2019. O referido terreno foi adquirido nos idos de 1994, portanto, há 25 anos. E alguém há de perguntar, mas por que então essa dúvida? É que tive problemas de percurso na sua legalização. Logo após a compra, o proprietário faleceu, houve o inventário. Depois, haviam herdeiros de parte do terreno. Isso tudo teve que ser reconstituído. O segundo, investigam-me por ilação de ter relação com o proprietário de prestadora de serviço na Secretaria da Administração, pois posso afirmar com certeza absoluta que desconheço qualquer atividade comercial dessa empresa. O parlamentar também falou sobre o advogado Nelson Castelo Branco Nap, um dos presos na Operação Alcatraz. Sobre o senhor Nelson Nap, reitero aqui a minha amizade. Fui seu padrinho de casamento e essa amizade é uma amizade de muitos anos. Desconheço qualquer atuação ilícita de sua parte. Não sou tão ingênuo a ponto de, conhecendo qualquer ilicitude ou prática irregular, de convidá-lo para fazer parte da minha equipe, nomeando-o para um cargo comissionado na Assembleia. Seria menosprezar a minha inteligência e o zelo com que escolhi as pessoas para trabalhar comigo. Não vou renegar meus amigos por conta desse momento difícil. Ao final do pronunciamento, Júlio Garcia agradeceu as manifestações de solidariedade recebidas nos últimos dias. Esta solidariedade me dá forças para continuar lutando. Vou lutar até o fim para provar a minha inocência. E a única coisa que posso pedir é justiça. No microfone de apartes, vários parlamentares de diferentes partidos expressaram apoio ao presidente do parlamento. Eu não conheço as razões, as motivações ou as questões do processo,
mas eu conheço um homem chamado Júlio Garcia, um homem fraterno, generoso, que abriu as portas dessa presidência como jamais eu imaginei que fosse possível dentro de um poder constituído. Eu gosto de repetir o que ouço de papai quase todos os dias. Papai está com 88 anos, muito lúcido, e sempre que ele me vê enfrentando dificuldades, ele diz: filho, quando a marcha fica dura, os duros continuam. Sucesso. Isso que Vossa Excelência está passando, eu estou sentindo no meu peito também. Porque basta estar na vida pública para ser alvo, muitas vezes injusto. Mas nós temos que ter o tempo, e só o tempo é que traz a verdade. Eu sempre digo que o tempo é o senhor da verdade. Ele está sempre do lado dos justos. Eu tenho certeza absoluta que vai ser essa pessoa que vai sair dessa história toda muito mais forte, muito mais serena, e o amigo e a pessoa de bom coração que você é. Quero dizer, deputado Júlio, aqueles 40 votos que o elegeram por unanimidade, presidente dessa casa, a confiança e o respeito que depositamos no presidente Júlio se mantém inabalável. Nós defendemos no sentido de que seja feita a investigação, os processos são legais, mas é direito de todo cidadão, está na Constituição, que ele possa se defender e que lá no final do processo, como o senhor disse, se realmente houver alguma coisa de errado, se processe, se condene, mas que se dê o direito da pessoa fazer a sua defesa, porque normalmente muitos desses processos, quando eles terminam arquivados ou a pessoa inocentada, não aparece ninguém para dizer, olha, ele era inocente daquele processo. Nesse momento que, sem dúvida nenhuma, abate não só o senhor, mas a sua família, eu trago aqui a minha solidariedade e, ao mesmo tempo, lhe dizer muito obrigado pelo amigo, companheiro e o bom professor que tem sido aqui no parlamento por um jovem que chegou, tem vontade de aprender e trabalhar. Que Deus lhe ilumine, lhe dê muita força e tenha a minha solidariedade aí, e que tudo seja devidamente apurado, e que Vossa Excelência volte outro dia a fazer um pronunciamento desse plenário aí. Foi um amigo que eu ganhei, que eu aprendi a respeitar, a admirar, que eu vi o trabalho ser evidenciado nessa casa, impondo respeito, a maneira que lidera, né? E eu admiro, somos amigos pessoais, me solidarizei, fiquei muito triste, fiquei abatido. E os homens fortes, dizia o meu bisavô, são provados nas adversidades. Nós, da Assembleia Legislativa, confiamos no senhor. Nós queremos que o senhor comande a nossa casa, como sempre fez, com honra, dignidade, com a cabeça levantada. E nós aqui, nós temos plena confiança na sua inocência. E eu tenho certeza que o senhor vai provar isso o mais rápido possível. Nesse momento mais difícil, você honra com aquilo tudo que você apregou desde o início da sua vida. É não deixar os amigos naufragando sem reconhecê-los. Parabéns pela atitude de reconhecer os amigos e de deixar, obviamente, na mão de Deus e da justiça, que venham, obviamente, dias melhores. Logo após o pronunciamento na tribuna, o presidente da Assembleia Legislativa concedeu uma entrevista coletiva na sala de imprensa do Parlamento. Na sala de imprensa do Parlamento, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, respondeu a perguntas dos jornalistas. Um dos questionamentos foi sobre o contrato do Parlamento com uma das empresas de serviços terceirizados citadas na Operação Alcatraz. O contrato vence em outubro. Como presidente, eu tomei a seguinte decisão: substituir o diretor de tecnologia, antes mesmo de receber a notificação judicial. Designei para o cargo, cumulativamente, o diretor-geral, que é um servidor da casa. Determinei a ele que suspendesse todo e qualquer processo em curso e também que fossem revisados todos os contratos existentes, inclusive da prestadora de serviço citada. O parlamentar também falou sobre o sítio que tem em Florianópolis e que foi citado na Operação Alcatraz.
há mais de 20 anos, eu tenho muitas testemunhas, tenho muitas provas a colacionar nos autos para me defender. Eu não vejo esse como um problema assim, enfrentado assim, com dificuldade. Ao final da coletiva, Júlio Garcia confirmou que vai continuar trabalhando normalmente. Eu acho que eu cumpri o meu papel, aguardei até o dia que eu entendi devesse ser o dia do meu pronunciamento, entendi que devesse ser na Assembleia em respeito ao poder, aos deputados e aos servidores, né? É preciso que fique claro que não tem nenhum episódio que envolva a Assembleia Legislativa. Politicamente, eu vou continuar a minha atividade normalmente. Presidir a sessão amanhã, estabelecer as pautas e tocar para frente. A Comissão de Transportes discutiu hoje as consequências de um possível fechamento da Ponte Colombo Salles por uma semana para obras de recuperação no ano que vem. Se a informação for confirmada, a Assembleia Legislativa deverá realizar uma audiência pública sobre o problema. As pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos, que ligam a ilha de Santa Catarina ao continente na capital, têm um fluxo diário de aproximadamente 200 mil veículos e há 3 meses estão sendo reformadas por ordem judicial. O objetivo é dar mais segurança aos usuários. As obras devem durar 2 anos. No início de abril, o secretário de Estado da Infraestrutura, Carlos Hasler, participou da reunião da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano para falar sobre a reforma e informou que poderá haver necessidade de fechamento da Ponte Colombo Salles por uma semana no ano que vem, depois do verão, para viabilizar as obras de recuperação. Na reunião da comissão nesta terça-feira, a deputada Marlene Fengler voltou a abordar o tema. Os deputados decidiram pedir informações ao secretário para confirmar se a ponte terá mesmo que ser fechada. Se a resposta for positiva, a parlamentar quer debater em uma audiência pública as consequências e o planejamento do governo para esta interdição. A ideia é chamar todos os atores, todos os responsáveis, para que se possa estabelecer um plano de contingenciamento para que essa semana não seja um caos em Florianópolis, que já naturalmente tem a questão da mobilidade como um problema muito sério e que, obviamente, o fechamento da ponte será um problema enorme. Na mesma reunião, os deputados aprovaram o desarquivamento de um projeto de lei que isenta da taxa de fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros os municípios catarinenses que oferecem gratuitamente transporte para cidadãos que precisam de serviços de saúde e educação em outras cidades. Também foi aprovado um projeto de lei que institui o Dia Estadual do Motofretista para homenagear os motoboys e mototaxistas. A matéria também prevê a promoção de políticas públicas em benefício desses profissionais. E você vai ver no próximo bloco, a CCJ discute mudanças nas regras de ingresso nas instituições militares e ainda os preparativos para o seminário Meio Ambiente e Sociedade 2019. Nós já voltamos. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, mais algumas entidades ligadas ao tema, promovem amanhã, o Dia Mundial do Meio Ambiente, o seminário Meio Ambiente e Sociedade 2019. A repórter Maria Helena Salles tem mais detalhes sobre o evento. Boa noite, Maria. Boa noite, Ariane. O objetivo do seminário é debater as principais questões que envolvem o meio ambiente em Santa Catarina, com destaque para os recursos hídricos. Pela manhã, o público acompanha a palestra Sociedade e Meio Ambiente com o professor pesquisador da Universidade Federal Fluminense, Carlos Walter Porto Gonçalves, que está aqui com a gente. O professor é considerado um dos principais expoentes do pensamento geográfico brasileiro. Professor, boa noite. Qual é a sua abordagem sobre esse tema nesse seminário? Bom, o seminário vai ter questões específicas de Santa Catarina, né? Em seguida a minha conferência, que é uma conferência mais ampla. E para poder caracterizar um pouco a tese que eu vou discorrer durante, vou citar uma frase famosa do Mahatma Gandhi, líder indiano, da independência indiana. O Gandhi dizia que para desenvolver a Inglaterra foi necessário o planeta inteiro. Ele pergunta então o que será necessário para desenvolver a Índia.
E com isso coloca para a gente um desafio fantástico que vai se confirmar com dados recentes da ONU, que fala que cerca de 20% dos mais ricos do planeta são responsáveis por consumir 84% de toda a matéria e energia que se transforma todo ano em coisas úteis. Significa dizer que 80% da população não está sequer participando dessas. Então, me parece que nós estamos com uma questão ambiental, nós estamos diante de uma questão de para onde vai a nossa sociedade, para onde vai a humanidade, que projeto de desenvolvimento é esse, que não é capaz de garantir que o planeta tenha condições de oferecer aquilo que se promete como sendo o progresso, o desenvolvimento e o bem-estar. É um pouco problematizar em cima dessas ideias que a gente vai conversar amanhã de manhã aqui em Santa Catarina. Na sua opinião, qual a importância de um seminário como esse no Dia Mundial do Meio Ambiente? Bom, fundamental, né? Sobretudo em função do momento que a gente vive, né? O verdadeiro colapso ambiental que a gente está vivendo, onde, na verdade, vários problemas, agora recentemente, inclusive tivemos aqui no Brasil mais um caso de vaca louca, né? Que é isso? É quebra da cadeia alimentar dos animais. Já tivemos a gripe aviária, tivemos a febre do frango, a vaca ficou louca. Significa que estão rompendo com ciclos de alimentação dos animais que já não estão comendo sequer forragem, estão comendo outra coisa e, na verdade, gerando repercussões, inclusive, na saúde humana, o que mostra que a questão ambiental é inseparável, né, da condição social em que a sociedade está levando esse projeto, que, no fundo, é preciso fazer uma avaliação séria. Então, fazer isso no Dia Mundial do Meio Ambiente é fundamental e parabenizo aqui a iniciativa aqui de Santa Catarina. Obrigada, professor, pela sua participação. Lembrando que o seminário foi uma iniciativa do deputado Padre Pedro Baldiceira, que é presidente do Fórum para a Preservação do Aquífero Guarani e das Águas Superficiais. O seminário começa amanhã às 8h30 da manhã com uma palestra do professor no plenarinho da Assembleia Legislativa. Ariane. Obrigada, Maria, pelas informações. Obrigada ao professor. E a Comissão de Constituição e Justiça discutiu sobre duas mudanças na lei que trata sobre o ingresso nas instituições militares. Uma delas modifica o limite mínimo de altura dos candidatos. Uma proposta em análise na Comissão de Constituição e Justiça permite que homens com 1,60 m de altura e mulheres com 1,55 m possam participar de concurso público para ingresso na carreira militar. Atualmente, o limite mínimo de altura permitido é de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres. O texto determina a mudança, informando que não há relação entre o desempenho do candidato e a altura. Nós entendemos que nos concursos públicos tem que se medir a capacidade intelectual, a capacidade física, nesses casos onde exige aptidão física, e nós temos pessoas que se destacam em várias atividades e principalmente na segurança pública, independente da questão da altura. A Comissão de Constituição e Justiça também debateu sobre outra proposta que diz respeito ao ingresso nas instituições militares. De autoria do deputado Milton Obos, o texto permite que pessoas com tatuagem participem dos concursos públicos para a carreira militar. O Supremo já retirou isso, já está na Constituição, uma DIN que foi julgada, e nós temos que revogar isso na legislação estadual, evitando que tenha debates em eventuais concursos públicos, que tenha mais custos processuais para a resposta. Então isso cria uma confusão enorme, não é legal, e por isso nós temos que tirar isso da obrigatoriedade legislativa de Santa Catarina. O colegiado também aprovou a proposta que determina a colocação de placas na rede pública de saúde para divulgar a lei do minuto seguinte. O objetivo é informar a população que vítimas de violência sexual devem ser atendidas imediatamente. A Comissão de Constituição e Justiça ainda aprovou o projeto que obriga os pais a apresentarem a carteira de vacinação no ato da matrícula do filho nas escolas públicas ou privadas. O autor do texto é o deputado Onir Mocelin. Outra proposta aprovada na comissão inclui no calendário de eventos de Santa Catarina o Festival Nossa Arte, promovido pelas associações das APAES aqui do estado. E os deputados aprovaram em plenário um projeto de lei que combate o assédio moral na administração pública do estado. O objetivo é estimular as denúncias. A deputada Luciane Carminati é autora do projeto de lei que determina a órgãos e poderes da administração pública do Estado a fixação de cartazes para estimular as denúncias de casos de assédio moral, que é a exposição de alguém a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas no local de trabalho.
Os cartazes deverão estar em locais de fácil visualização e grande circulação de pessoas, informando que assédio moral pode ter como consequências processo administrativo disciplinar e processo judicial contra o assediador. Nós queremos estimular que tanto o empregado da iniciativa pública como da iniciativa privada possa ter tranquilidade no exercício do seu trabalho profissional e que nenhuma chefia, nenhum colega de trabalho também possa exercer assédio moral sobre ele. Então nós queremos levantar o debate, mas também dizer que todos precisam ter o direito de exercer a sua função com dignidade. E o TVAL Notícias fica por aqui. Mais informações você confere na nossa programação, no site e nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã.